minha, olha aí. Abra ela então, Isaías 43, 13. Isaías, profeta messiânico, Cauana, você que está aí toda feliz, né? Ele que foi o profeta que mais profetizou acerca de Jesus Cristo. 43, 13. Eu vou dar talvez uma acelerada, porque eu não sei se eu consigo terminar no horário hoje. Vou tentar, né? Senão eu vou ficar vai faltar tempo. Só tenho 72 versículos. Opa, estou brincando. Estou brincando. Então, leia comigo aí, ó. Desde os dias mais antigos, eu sou. Quem está falando aqui é o Senhor, tá? Eu sou. E não há quem possa livrar alguém da minha mão. Agindo eu, quem pode desfazer? Ou, agindo eu, quem poderá me impedir? Agindo eu, quem impedirá? Essa é a palavra do Senhor. E eu quero que você já abra lá em Salmos 92, para nós irmos diretamente. Olha só. Agindo Deus, querido, ninguém pode impedir. E antes de eu ler esse versículo, eu quero que você entenda que Deus está agindo sobre a sua vida. Ninguém pode impedir você de alcançar os sonhos que o Senhor mesmo te deu. Existe só uma pessoa que pode impedir os sonhos que o Senhor te deu na sua vida, você sabe? Você mesmo. Você mesmo pode impedir os sonhos que Deus colocou em você. Por quê? Porque aí você não vai estar querendo viver aquilo que o Senhor tem colocado no seu coração. Porque muitas vezes Deus coloca... Cara, eu já cansei, eu acho que eu já estou até com a barba branca. Não, ainda não está. Não, está sim. De falar que Deus... Quem dá sonhos? Hã? Me ajuda aí, pessoal. Quem dá sonhos? Se é Ele quem deu, Ele é fiel para cumprir. Mas muitas vezes nós olhamos para aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração, Cal, e nós olhamos assim, nossa, isso é muito grande, isso é muito possível. Não, não vai dar. E desistimos. Quando Deus está falando, cara, em mim você é mais que vencedor. Em mim você vai conseguir, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Aí, Salmo 92. Antes, e olha só, antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade tu és Deus. Ou seja, não é qualquer pessoa que te prometeu. É aquele que antes de eternidade a eternidade. Você já parou para pensar a eternidade? Quem quer aqui morar na eternidade? Com Deus. Eu quero. Vamos lá. Próximo, só para você entender. Hebreus 13, 11. Hoje eu vou caminhar. Olha só. O sumo sacerdote leva sangue de animais até o lugar santíssimo como oferta pelo pecado. Mas eu acho que está errado. Não é esse não, meu querido. Mas eu passei errado. É 13, 11 mesmo. Então pula esse daí. Tá, mas para que você entenda que o nosso Deus, Ele habita de eternidade a eternidade. Ele não se limita no tempo. Eu anotei o versículo errado. Ele não se limita no espaço e muito menos em algum local. E quando Ele age, ninguém pode impedir. Ou seja, quando Ele começa a agir na minha e na sua vida, não tem nada que possa impedir o agir dEle na minha e na sua vida. Ou seja, quando o nosso Deus começa a agir, nada pode impedir aquilo que Ele nos prometeu, Raíssa, você que está aí. Ou seja, quando Ele nos prometeu, ou seja, Ele vai com... Nada pode impedir as promessas do Senhor. E olha só, 2 Pedro 3, verso 8. Vamos lá. Agora foi certo, hein? Não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia, 9. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Já parou para perceber que muitas vezes a gente pede algo para Deus e já fica assim, acabou de pedir, Senhor, muito obrigado. E aí? E aí, Senhor? E aí? Você não dá nem tempo dele começar, né? Então, alguns julgam que ele está demorando. Ao contrário, ele é paciente com vocês, com a gente. Não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Cara, Ele é fiel para cumprir tudo que Ele prometeu para mim e para você. Muitas vezes nós queremos antes a coisa, Raíssa.
Mas o Senhor está falando, não, eu tenho que te preparar. Não tem como eu construir o prédio para a raiz se eu não fizer a fundação. Precisa da fundação. E até a fundação chegar, Júlia, você que está voltando aí, até a fundação chegar ao ponto de começar a ser construído, Deus vai trabalhar em você. Porque às vezes a gente não tem condições de receber aquilo que Deus nos prometeu ainda. Por exemplo, se o pastor Alexandre ganhasse hoje na Mega Sena, talvez eu não teria estrutura para ganhar tanto dinheiro assim. Por isso que eu não ganhei, que eu também não jogo. Entendeu? Mas vamos lá. Abraão, ele recebeu o que do Senhor? Uma promessa. Uma promessa. E que ele seria o quê? Pai do quê? Me ajuda, gente, eu estou surdo hoje. Pai de multidões. Mas olha só, Abraão já era velho. O cara tinha 75 anos. Tipo você aí, Luiz, que está no celular, 75 anos, está velhinho. Não, estou brincando. O Luiz é novinho. O cara tinha 75 anos. Olhando para a mulher dele, não podia ter filho. Vamos ser sinceros. Se fosse comigo, com você, se olhar para Deus e dizer, Senhor, está difícil aí, né? Mas Deus falou, não, cara, eu posso todas as coisas. Porque quem criou os céus e a terra? Foi Ele. Quem prometeu? Então, eu vou te falar, vamos lá. Aí Abraão acreditou no Senhor? Acreditou. Vamos lá, Gênesis 18, 10 ao 14. Então disse o Senhor, voltarei a você na primavera, e Sara, sua mulher, cara, ela não podia ter filho, terá um filho. Sara escutava a entrada da tenda atrás dele. Abraão e Sara já eram velhos, de idade bem avançada, e Sara já tinha passado da idade de ter filhos. Por isso, riu consigo mesma, quando pensou, depois de já estar velha, o meu Senhor já é idoso, ainda terei esse prazer de ter filhos? Mas o Senhor disse a Abraão, por que Sara riu? E disse, poderei realmente dar à luz agora que sou idosa? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei a você, e Sara terá um filho. Até qual que é aí, Gustavo? Até o 14, né? Olha só, Abraão e Sara não podiam ter filhos, mas quem prometeu um filho para ele? Deus. E Deus falou assim, olha aqui, ano que vem, na próxima primavera, vai se cumprir a minha promessa. Ela riu. Aí Deus perguntou, mas por que você está rindo? Porque eu sou velha, não tenho mais condição, já cessou o negócio, não tenho mais, já estou na menopausa, já faz tempo, não tem como. E Deus falou, Sara, você esqueceu quem sou eu? Eu sou Deus, fui eu que prometi. Foi eu que prometi. Aí, Gênesis 21, 5, olha só. Estava ele com quantos anos? O cara era fortão, hein? 100 anos. De idade, quando lhe nasceu quem? Nossa. Próximo. E Sara disse, Deus me encheu de riso, e todos os que souberam disso, riram comigo. 7. E acrescentou, quem diria a Abraão que Sara amamentaria filhos? Contudo, eu lhe dei um filho em sua velhice. Cara, o que eu quero que você saia daqui sabendo hoje, que você tem sonhos, certo? Quem aqui tem sonhos? Para muitos, para a maioria, deve pensar assim, mas pastor, meus sonhos são impossíveis. Não tem como, é muito grande. Mas o Senhor, para Sara, falou o quê? Ei, quem te prometeu é fiel para cumprir. Não importa se as pessoas que estão perto de você, se pessoas que ouviram você falar dos seus sonhos, talvez riram dos seus sonhos. Não importa, importa é aquilo que Deus te prometeu. Creia na promessa do Senhor sobre a sua vida. Eu costumo dizer, isso tem sido falado por muito tempo, é que nós temos que parar de ouvir as vozes das multidões, dar aquela vocês não devem conhecer, né? Mas tinha uma jogadora de basquete que se chamava Hortência, ela fazia assim, a hora que ia fazer o lance ali. Faça assim, e procure ouvir
a voz do Senhor. Porque quando Ele promete, Lucas, você que está aí ligado, né? Ele cumpre, cara. Ele cumpre. Então, talvez para você seja impossível o teu sonho, mas para aquele que prometeu não é. Não está aí no script, mas coloca para mim Jeremias 32, 27. Pegadinha, hoje eu peguei ele. Vamos ver se ele é ligeiro. Eu sou quem? Não, vocês não estão lendo. Vamos lá, gente, pelo amor de Deus. Eu sou quem? Não, leia lá na... Eu sou o Deus de toda humanidade. Eu sou o Senhor também. Mas vamos lá. Há alguma coisa difícil demais para mim, está dizendo Deus. Não existe nada difícil para Deus. Nada. Nada, Tiaguinho. Ele prometeu que você vai ser jogador do Barça, cara. Você vai ser jogador do Barça. Como eu disse aqui, você não vai ser aquilo que você sonhou, se você não quiser. Você só não vai ser se você não quiser. Porque quem te prometeu, a parte dele ele já fez. Já está garantido. Depende de você. Ele prometeu que iria salvar a humanidade, a parte dele está garantida. Depende de mim e de você, querido. Depende de mim e de você crer que você já está tranquilo. Certo, Raíssa? Você que está aí ligada? Vamos lá. Hebreus 10, 23. Olha só. Apeguemo-nos com firmeza à esperança. O que é a esperança? Esperar com confiança, Cal. É esperar sabendo o que vai acontecer. Que professamos, pois aquele que prometeu é o quê? Fiel. Mas vamos reforçar isso daí, Júlia. Olha só, Números 23, 19. Números 23, 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir, Yuri? Se ele te prometeu, Yuri, vai cumprir. Vai ser cumprido na sua vida, cara. Olha só, Josué 21, 45. Você que está me olhando aí, Miguel. Você que tem me olhando. Olha só, de todas as boas promessas, Miguel, de tudo aquilo que o Senhor prometeu, a nação de Israel, nenhuma delas falhou. Todas se cumpriram. Eu quero declarar sobre a sua vida que todas as promessas, todos os sonhos que o Senhor prometeu para você, nenhum deles vai falhar. Todos irão se cumprir na sua vida. Nossa. Você acreditou. Todas as promessas que o Senhor, todos os sonhos que o Senhor colocou na sua vida vão se cumprir. Assim seja. Amém quer dizer que assim seja. Então quando você fala amém, é que você está pegando essa palavra para você. Você já está declarando no mundo espiritual que vai ser assim sobre a sua vida. Amém. Vamos lá, nós vamos ficar bom nisso ainda. Estamos apenas começando o ano, né? Olha aí. Quando Deus age, não falta provisão, Andressa. Sabia, Andressa? Você que é teen ainda, né? Não, estou brincando. Olha ali, vamos lá para 2 Reis, capítulo 4, verso 1. 2 Reis, capítulo 4, verso 1. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu. Viu, Eliseu? Você não me contou essa história aí, né? Teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio o credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em sua casa? E ela respondeu: tua serva não tem nada, além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: vá pedir emprestadas vasilhas de todos os vizinhos, mas peça muitas, não peça pouco não. Vamos lá. Depois entre na sua casa com os seus filhos e feche a porta. Derrame aquele azeite, aquele pouco azeite, em cada vasilha, e vá separando os que você for enchendo. O cara é doido, né? Tinha só um pouquinho, ele encheu um monte. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus,
que lhe disse: vá, venda o azeite, pague as suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver com o que sobrar. Olha só que legal, essa mulher havia perdido o marido, que era o provedor da sua casa, o pai que trazia o dinheiro. Aí o pai morre. Naquele contexto lá, é o seguinte: quando o marido morre, quem passa a ser o provedor da casa é o filho mais velho. Ou seja, o marido estava devendo para algumas pessoas. Aí chega os cobradores: olha, você não tem dinheiro? Então eu vou levar quem? A sua mão de obra, aquele que seria o seu provedor. Vou levar os seus filhos. Então essa mulher já estava com o seu futuro fadado a uma vida de derrota, uma vida medíocre. Mas o que ela fez? Não, cara, meu marido era servo do Senhor. Ela foi até o profeta, contou a história para ele, e ele falou: o que você tem lá na sua casa? Eu tenho apenas um pouquinho de azeite. O que eu quero que você pense aqui, cara? O que eu quero que você imagine aqui comigo? Ela tinha um pouquinho de azeite. E Deus usou aquele pouquinho para fazer? Então, para que Deus cumpra na sua vida as coisas, Ele não precisa de muito, apenas um pouco. Apenas um pouco. Se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, não dá nem para ver, é desse tamanhozinho aqui. Mas basta para Deus fazer algo grande na sua vida. A provisão, quando Deus começa a agir, não falta provisão na sua casa. Ah, pastor, como é que Deus começa a agir? Cara, é só você ter uma vida de relacionamento com Ele. Sabe por quê que eu falo isso? Deus é Pai. Deus é Pai. Eu sou pai, certo? Se eu tenho um relacionamento com as minhas filhas, começa a dar... a minha filha corre para mim: pai, me ajuda. Você acha que eu não vou ajudar? Hã? Vai, né? Então, se você tiver relacionamento com o Pai, Ele nunca vai deixar de agir em favor da sua vida. Então, apenas um pouco basta para que Ele haja a provisão na sua casa. E eu quero declarar que sobre a sua casa não vai faltar provisão. Amém? 2 ou 3. Mas então vamos lá, para você ficar firme nisso aí, e sair daqui sabendo que na tua casa não vai faltar provisão, Salmos 34:10. Os leões podem passar necessidade e fome, mas os que buscam o Senhor de nada têm. Então, de nada vai ter falta se você buscar o Senhor. Salmos 37:25. Já fui jovem, eu ainda sou, e agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem os seus filhos mendigando pão. Você nunca vai precisar mendigar o pão. Por quê? Porque sobre a sua casa nunca vai faltar a provisão. Porque quem age em favor da sua casa é quem? Deus. Romanos 8:32. Vamos lá, porque as horas voam. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas entregou por todos nós, como não nos dará com ele e de graça todas, não é algumas, é todas as coisas? Ele não poupou nem o filho dele por nós, e por que ele não? Ele vai nos... Todas as coisas. Filipenses 4:19. O meu Deus suprirá uma ou duas necessidades de vocês. Todas? Olha aí, suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Meu Deus, esse nosso Deus é top, né? Papai nunca vai estar off. Papai está on. Nosso Deus está on. E olha que mais legal aqui, ó, que mais legal de legal mesmo. Creio, eu já estou aqui no segundo lado. Bom, beleza. Agindo Deus, eu e você nunca vamos precisar lutar, Júlia. Você não vai precisar lutar, Júlia, tá vendo? Não vai precisar lutar, não. Êxodo 14:14. O Senhor lutará por você. Gente, o Senhor lutará por você. Então somente se acalme. Josué capítulo 1, verso 9 vai dizer: não tenha medo, não se apavore, não se desespere, porque o Senhor, seu Deus, vai estar contigo todos os dias, por onde quer que você andar.
Então somente fique calma, porque quem luta por você é o Senhor. Quem está à frente das suas batalhas não é qualquer um, não é o pastor Alexandre, não é o Capitão Caverna, eu ia dizer, Capitão América. É o Senhor que está à frente. E olha só, 2 Crônicas 20, verso 1. 2 Crônicas 20, verso 1. Depois disso, os moabitas e os amonitas, esses caras aí eram amigos das itas, com alguns dos seus meunitas, entraram em guerra contra quem? Josafá. Olha aí, Josafá. Então informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti, de Edom, do outro lado do Mar Morto. Já está em Azazon Tamar, isto é, em Gedi. Alarmado, Josafá decidiu consultar ao Senhor. Olha aí a importância de consultar ao Senhor nos momentos de angústia. Muitas vezes nós tomamos algumas decisões sem consultar ao Senhor. Então, se você tem alguma coisa para decidir na sua vida, nunca faça sem consultar ao Senhor. Olha o que Josafá fez. Ele consultou quem? Ele consultou quem? Isso aí, galera, vamos lá. Proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo vindo de todas as cidades de Judá, para buscar a ajuda do Senhor. Não foi de qualquer um. Josafá levantou-se na assembleia de Judá, na reunião, chegou lá e falou assim, no templo do Senhor, na frente do pátio do povo, ele falou o quê? Ele orou. Senhor Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que está nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos do mundo, força e poder estão em tuas mãos, e ninguém pode opor-se contra ti. Não és tu o nosso Deus, que expulsastes os habitantes dessa terra perante Israel? O teu povo, quem é povo de Deus aí? E a deste para sempre aos descendentes do teu amigo Abraão? É até o 5, eu já passei até, né? Beleza. O que Josafá fez aqui? No momento de angústia, ele foi lá e consultou o Senhor, fez uma reunião lá, chamou todo mundo, e falou assim, eu vou orar, e convido a vocês a orar e jejuar por esta causa. Está vindo um exército numeroso lá, os caras são fortes, são grandes, e tem gente pra caramba, e nós só temos 300. Não, estou brincando. A coisa está feia. A situação está complicada, porque o exército é grande, nós vamos ser destruídos. Mas ele, no momento de angústia, o que ele fez? Orou. Antes de fazer qualquer coisa, antes de tomar qualquer decisão, ele foi aos pés do Senhor. E aí convidou o povo a fazer o mesmo. E olha só, 2 Crônicas 20, 13. Todos os homens de Judá, com suas mulheres e seus filhos, até os de colo, estavam ali em pé diante do Senhor. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel. Se você, quando casar, quer o nome para o teu filho, está aí, Jaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel e trineto de Matanias. Só nome top. Levita e descendente de Asaf, por meio da assembleia. 15. Ele disse, escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá. Mais ou menos assim, o Espírito do Senhor veio sobre o profeta e falou assim, olha, escutem o que eu quero dizer para vocês, todos vocês, habitantes de Judá, e o rei Josafá. Está dizendo isso. Assim diz quem? O Senhor, vocês não tenham medo. Não tenha medo. Nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme. Parece fácil, né? Fica com medo não, os caras são grandes lá, estão vindo em milhões, vocês estão aqui. Fica com medo não. Quem está falando é quem? O Senhor. Pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. 16. Amanhã desçam contra eles. Eis que virão pela subida de Ziz, e vocês os encontrarão no fim do vale.
em frente ao deserto de Jeruel. 17. Vocês não precisarão lutar nesta batalha. Tomem suas posições. Permaneçam firmes. Vai lá, trezentinho, fica lá. E está vindo milhões lá. Tem que confiar, não tem? Deus está chamando nós a confiarmos nele. Deus está falando para mim e para você, confie no Senhor. Sabe por quê, Yuri? Quem luta as suas batalhas não é você, é o Senhor. E se ele nunca perdeu uma batalha, não vai ser a minha nem a sua que ele vai perder, Paola. Você que está ligada. Então, permaneça firme e veja o livramento que o Senhor dará. Ó Judá, ó Jerusalém. Não tenham medo, nem desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã. E o Senhor estará com vocês. Uma coisa eu aprendo aqui. Você e Deus é a maioria. Nossa, gente. Você e Deus é a maioria. Amém. Você e Deus é a maioria. Não tem exército. Pode ser o maior exército que for. Se Deus estiver com você, fica tranquilo, porque você não vai precisar lutar. Assim como aconteceu com Judá e Jerusalém aqui, com o rei Josafá. Ele não precisou lutar. Olha aí, palavra de Deus, palavra na veia. 2 Crônicas 20, 20. De madrugada, partiram para o deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhes disse: escutem-me, Judá, e povo de Jerusalém, tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor e terão vitória. 21. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor. O seu louvor chega como incenso ao Senhor. Ele convidou os homens para cantarem. Cara, é momento de guerra, de angústia, de incerteza. E ele falou o quê? Vamos cantar, vamos louvar. Porque a única coisa que nós podemos fazer é adorar o nosso Deus. E o louvarem pelo esplendor da sua santidade, indo à frente do exército, cantando: deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. 22. Quando começaram a cantar e a entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon e de Moabe e dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. 23. Os amonitas e os moabitas atacaram os dos montes de Seir para destruí-los e os aniquilá-los. Depois de massacrarem os homens de Seir, destruíram-se uns aos outros. 24. Quando os homens de Judá foram para o lugar de onde se avista o deserto, e olharam para o imenso exército, viram somente cadáveres no chão. Ninguém havia escapado. 25. Então Josafá, o seu Deus, e seus soldados foram saquear os cadáveres que encontraram. Entre eles, grande quantidade de equipamentos, de roupas, também de objetos de valores. Passaram 3 dias saqueando, mas havia mais do que eram capazes de levar. 26. No 4º dia, eles se reuniram no vale de Beraca, onde louvaram ao Senhor. Por isso, até hoje, esse lugar é chamado de Vale de Beraca. Queridos, Deus falou assim: olha, é o seguinte, vocês não vão precisar lutar, porque essa batalha não é de vocês. E eu vou vencer esse exército. O que aconteceu? Os caras vieram para lutar contra Judá. Acabaram lutando entre eles mesmos. Se mataram eles mesmos. Não precisaram nem fazer... O povo de Israel não precisou nem fazer força, só assistiram. E aí, além do mais, o que acontece? Quem já assistiu filme de guerra aqui? De guerra, essas guerras medievais. O que acontece? Quando acabava as guerras, o exército vencedor ia lá e pegava as espadas, pegava os escudos, pegava o ouro, pegava a roupa, a armadura dos guerreiros que foram vencidos e ajuntavam em carroças e levavam todos os despojos, ou seja, toda a riqueza que tinha aquele exército, levavam embora para eles. Israel não precisou lutar, mas colheu tudo o que sobrou. E foram 3 dias e não conseguiram colher tudo. O que eu quero dizer com isso? Que as suas lutas, vocês não vão precisar lutar. E além do mais, além de não precisar lutar, o Senhor irá abençoar você.
você não vai precisar lutar e ainda será abençoado, Raíssa. Que coisa boa! Então, querido, quando Deus age, nada pode impedir. Ou seja, quando Deus começa a agir, há provisão na sua casa. Quando Deus começa a agir, há proteção na sua casa. Quando Deus começa a agir, Ele luta as suas batalhas. Você só precisa confiar no Senhor. Amém? Se você possa se colocar de pé. Quem entendeu a palavra? Fácil, né? A palavra de Deus, ela é top. A palavra é top das galáxias, é ou não é? E ela é simples. O que nós precisamos é ter intimidade com ela. Aqui Deus falou muitas coisas para nós, que nós tendo intimidade com o Senhor, Ele vai agir por nós, em nosso favor. E nada vai nos faltar. Porque o nosso Deus, Ele é poderoso para cumprir toda a promessa já declarada, que Ele já declarou sobre mim e sobre a sua vida. Já está disponível, basta só você acessar. É doido, né, Cal? Né? Cal, você que será uma grande mulher de Deus dessa nação, profeta do Senhor, você é cabeça nessa sociedade. Você será influenciador e não influenciado nessa sociedade. Porque aquele que está em você é muito maior do que aquele que está no mundo. Sabia disso? Hein, Aimee? E aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. Amém?